A Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, chegou e, vamos dizer assim, virou o jogo para quem faz pesquisa científica no Brasil. O que antes era uma conversa muito focada na ética, agora é uma questão de responsabilidade legal, direta. Então, vamos entender o que de fato mudou. Para a gente entender o tamanho dessa mudança, vale a pena dar um passo atrás. Por décadas, a grande bússola da pesquisa foi a ética. Sabe, os comitês foram criados, o consentimento livre esclarecido se tornou um pilar. Tudo isso para garantir que os abusos que aconteceram no passado não se repetissem e que a integridade moral das pessoas fosse sempre a prioridade. E é aqui que a história começa a virar. A tecnologia avançou de um jeito que os antigos protocolos simplesmente não conseguiam prever. Hoje, a gente vive na era do Big Data, da economia de vigilância, onde a coleta e o cruzamento de dados acontecem numa escala massiva. As resoluções éticas, claro, continuam essenciais, mas sozinhas elas não foram desenhadas para lidar com os riscos tão complexos do mundo digital. Ok, para a gente navegar nessa nova realidade, nossa análise vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, essa transição da ética para a lei. Depois, os novos papéis legais de quem faz a pesquisa. Aí vamos ver as regras práticas da LGPD, o dilema entre proteger dados e fazer a ciência avançar e, por fim, um guia prático para ficar em conformidade. Então vamos lá, para o primeiro ponto. Essa mudança fundamental de um paradigma que era ético para um que é, acima de tudo, jurídico. A clareza dessa transformação aqui é o ponto central. Pensem bem. Antes, a responsabilidade de quem pesquisava era, em grande parte, com o Comitê de Ética. Agora, a coisa mudou de patamar. A responsabilidade é perante a lei. Isso significa que a responsabilidade civil, em caso de vazamento ou mau uso de dados, cai direto no colo da pessoa que conduz a pesquisa e da sua instituição. A LGPD não cancela a ética, de forma alguma. Ela a fortalece, dando força de lei. É só a gente parar para pensar no volume de dados que um único projeto pode gerar hoje em dia. Essa capacidade de cruzar informações em larga escala criou riscos que antes eram, sei lá, inimagináveis. E isso exigiu uma proteção muito mais robusta para um direito que agora é visto como fundamental, o de ter controle sobre as próprias informações. E isso nos leva direto para o novo vocabulário da LGPD. Para quem está na academia, fazendo pesquisa, esses termos agora fazem parte do dia a dia e, o mais importante, definem novas responsabilidades. O primeiro, e talvez o mais importante, é o titular. A gente não fala mais só em participante. Legalmente, a pessoa que fornece os seus dados é a titular, a dona daquela informação. Essa mudança de nome não é só um detalhe. Ela reforça a quem os dados pertencem e quem a lei está de fato protegendo. Em seguida, vem os dados pessoais sensíveis. A lei dá uma proteção extra, um cuidado a mais com essas informações. Por quê? Porque o uso indevido delas pode gerar danos muito sérios, como discriminação. E, vamos ser sinceros, muitas pesquisas, principalmente em ciências humanas e da saúde, lidam direto com esses dados, o que exige um cuidado redobrado. E aqui está, talvez, a mudança de identidade mais impactante de todas. Quem pesquisa e sua instituição não são mais vistos apenas como condutores de um estudo. Perante a lei, são agentes de tratamento. E o que isso quer dizer na prática? Significa que são eles que tomam as decisões sobre como os dados vão ser usados, guardados, enfim, tratados, e são legalmente responsáveis por cada uma dessas decisões. Então, o resumo da ópera é este. A responsabilidade deixou de ser algo difuso e se tornou direta. Se aconteceu um vazamento de dados de um laboratório, por exemplo, tanto a pessoa que lidera a pesquisa quanto a universidade podem ser responsabilizadas civilmente. É uma mudança de paradigma total na forma como a gente precisa pensar a pesquisa. Certo, se os papéis mudaram, a gente precisa entender como isso se traduz em ações práticas, né? Quais são as novas regras do jogo no dia a dia da pesquisa? A lei exige uma postura muito mais proativa. Minimizar, por exemplo, é se perguntar o tempo todo: eu realmente preciso desta informação para o meu objetivo? Anonimizar, sempre que der, é a melhor prática de todas. Na rotina, isso significa que planilhas com nomes devem ficar separadas dos dados brutos, o acesso ao servidor tem que ser restrito, os arquivos criptografados e, claro, total transparência com o titular dos dados. E é muito importante frisar, isso não é mais só uma recomendação de boa prática. Não mesmo. O artigo 46 da LGPD é bem explícito ao exigir que os agentes de tratamento adotem medidas de segurança. Negligenciar isso é, literalmente, descumprir a lei. E agora vamos entrar no coração do debate que a LGPD trouxe para dentro da academia.
esse equilíbrio muitas vezes delicado entre dois direitos fundamentais. Olha, essa citação ilustra perfeitamente o tamanho do desafio. De um lado, a gente tem a liberdade de pesquisar, de produzir conhecimento, de inovar. Do outro, o direito de cada pessoa sobre as suas próprias informações, o que a lei chama de autodeterminação informativa. Basicamente, é o poder de decidir o que acontece com seus dados. A grande questão é como conciliar os dois. Uma preocupação super legítima da comunidade científica é que o excesso de regras, de burocracia, acaba engessando a pesquisa. Se coletar e compartilhar dados se tornar um processo difícil demais, existe um risco real de a gente acabar freando a inovação e o desenvolvimento tecnológico no país. Mas existe o outro lado dessa moeda. A gente já viu exemplos pelo mundo de como o uso de grandes volumes de dados, sem transparência, sem consentimento, pode levar a graves violações de direitos. Então a proteção de dados não é um luxo, muito menos um obstáculo. É uma necessidade para uma sociedade democrática. Diante desse cenário todo, a pergunta é como agir? Então nossa última parte aqui vai transformar essa teoria toda num guia bem prático para quem está fazendo pesquisa. Para as pesquisas que já estão em andamento, ou para aqueles bancos de dados antigos, a tarefa é de adequação. É preciso fazer um verdadeiro inventário dos dados, reforçar a segurança e, um ponto crucial, documentar cada passo. A documentação é a principal defesa em caso de qualquer questionamento. Agora, para os projetos novos, a mentalidade precisa mudar desde o começo. A proteção de dados não pode ser algo para se pensar depois. Ela tem que estar no DNA da pesquisa desde o dia zero. É o que o pessoal chama de security by design, ou segurança desde a concepção. E talvez o mais importante de tudo, estar em conformidade com a LGPD não é um evento único, mas um processo contínuo. Exige treinamento constante das equipes, exige investimento para que se crie uma verdadeira cultura de respeito à privacidade dentro das nossas instituições de pesquisa. No final das contas, a LGPD nos deixa com essa reflexão central. A lei marca uma mudança de era, onde a responsabilidade legal agora caminha lado a lado com a integridade ética. Fazer pesquisa agora exige não só rigor metodológico, mas também um imenso rigor na proteção de dados. E o nosso grande desafio coletivo é encontrar o equilíbrio para que a ciência continue avançando, mas agora de mãos dadas com os direitos fundamentais de cada pessoa.